Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Eu me chamo professor Marcos Ramos, Estou aqui hoje para ministrar uma aula de Geografia para a quinta etapa do EJA. O assunto é Sociedade Cubana, Cuba e o Socialismo. Vamos lá? Então, sociedade cubana. Cuba é formada majoritariamente por trabalhadores, estudantes e camponeses, ressaltando que grande parte da população é composta por pessoas que vivem em bairros comunitários. Observe, pessoal, as imagens. Parece que a gente está vendo uma imagem dos anos 40, com esse carro bem antigo. Eu não digo nem as construções, que as construções faz parte, Você não vai destruir, aliás, a gente tem que conservar as construções antigas, E Cuba tem feito isso muito bem. Mas observe o carro antigo, Aqui a imagem do meio já tem um movimento de estudantes, Caminhando, e lá um outro bairro, Com características antigas e um carro bastante antigo. A gente vai ver por que isso acontece. Essas imagens são atuais, pessoal. Não são imagens velhas, não. Mas vamos lá primeiro observar o mapa de Cuba, Por que Cuba, por que aconteceu e acontece ainda, O que acontece com Cuba, Que eu não vou falar agora porque está aí dentro da aula e a gente vai ver isso passo a passo. Mas eu quero que vocês observem uma coisa, no mapa, desse mapa da ilha de Cuba, Ela está muito próximo de Miami, nos Estados Unidos, da Flórida, e não tão próximo assim, mas que também dá acesso a Nova York. Miami, Nova York, Estados Unidos, eu estou falando. Vamos lá? A Revolução Cubana. Observe. A Revolução Cubana foi um movimento popular que derrubou o governo do presidente Fulgêncio Batista em janeiro de 59. Com o processo revolucionário foi implantado em Cuba o sistema socialista, com o governo sendo liderado por Fidel Castro. No primeiro dia de janeiro de 1959, Fidel Castro e os revolucionários tomaram o poder em Cuba, e Fulgêncio Batista e muitos integrantes do governo fugiram da ilha. Vamos contar uma historinha aí sobre esse episódio, essa situação. Fulgêncio Batista era presidente de Cuba e era um indivíduo que tinha relações muito próximas com os Estados Unidos. Porém, no período, os Estados Unidos queriam fazer da ilha mais um local de sua diversão. Ou seja, a ideia era transformar Cuba em um grande cassino, tipo Las Vegas, Essa era a ideia, e Fulgêncio Batista era conivente com isso. Isso gerou a revolta de alguns indivíduos que não queria isso para o seu país. Foi o caso de Fidel Castro, do seu irmão, e de outros. A figura do Che Guevara, que a gente também conhece muito. Eles foram quem fizeram a Revolução Cubana. E aí, após a Revolução, Cuba livre, A Cuba livre das garras norte-americanas, do poder do imperialismo americano, que tem como sua meta o domínio total da América Latina, não é isso? Só que Cuba não aceitou esse domínio, passou por um processo de revolução e se tornou um país livre, Como você pode ver, esse é um representante do povo. Como foi que se deu a implantação do socialismo, professor? Vamos lá. O governo de Fidel Castro tomou várias medidas em Cuba, como, por exemplo, a nacionalização de bancos e empresas, reforma agrária, expropriação de grandes propriedades e reformas no sistema de educação e saúde. O Partido Comunista dominou a vida política na ilha. Observe as imagens. Cuba é uma ilha fascinante, linda. E
ainda conservando sua arquitetura antiga, né, por questões mais política que turística, né, mais de sobrevivência, e nós vamos ver isso logo em seguida, né? Então, após Cuba estar livre dos Estados Unidos, os Estados Unidos, como tinha, né, a intenção, a gente está passando aí por um período já de Guerra Fria, né? Pós Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? Onde os Estados Unidos tinham domínio sobre toda a América Latina, e onde não tinha esse domínio estabelecido, eles queriam estabelecer lá esse domínio. Então, conhecido em Cuba como El Bloqueio, o embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba consiste em uma interdição de caráter econômico, financeiro e comercial imposta pelos Estados Unidos ao governo cubano no ano de 1962. Posteriormente, o bloqueio tornou-se lei no começo dos anos 80. Com a ampliação do esquema de interdição, o embargo a Cuba é considerado um dos mais longos do mundo contemporâneo. Então, isso se deu em torno de uns 45 anos, contando assim por alto, né? Vamos ver essa passagem, para a gente ter uma ideia de como foi esse embargo. Então, esse embargo, como a figura mostra, né? A figura do tio Sam, que representa os Estados Unidos, cercando Cuba, impedindo que qualquer navio de qualquer país pudesse atracar nos portos para desenvolver qualquer relação comercial, né? Todos os seus aliados eram inimigos de Cuba, e aqueles que não eram aliados também eram proibidos de navegar por essa bacia, por essa baía, né? Ainda assim, apesar do embargo, como bem diz a Sargent, observe, isso é a Unicef que está dizendo. Cuba ainda, apesar do embargo, o único país, né, latino-americano sem destruição, ou melhor, sem desnutrição infantil. Ou seja, Cuba é o país onde não morre criança por desnutrição. Esse órgão da ONU aqui também, o INCB, vai dizer o seguinte: o Cuba é o único país latino-americano sem problemas com drogas. Então, você pode procurar no mundo inteiro, pouquíssimos lugares do planeta pode levar esse título, e Cuba é um desses lugares, né? A ONU também vai dizer que em Cuba há a maior expectativa de vida na América Latina, ou seja, os cubanos estão vivendo muito mais do que em outros lugares, do que cidadãos de outros países da América Latina. A Unesco vai dizer que a escolarização primária é 100% em Cuba, ou seja, em Cuba não há analfabetos, né? E o ensino secundário, 99,7%, quase 100% também, né, de adesão, ou seja, de frequência, né? O The Guardian vai dizer para a gente que Cuba possui 2 vezes mais médicos que a Inglaterra para cada 10 mil habitantes, sem falar que é a melhor medicina dermatológica do mundo. A Anistia Internacional vai dizer para a gente que Cuba é o país latino-americano, né, latino, que menos viola os direitos humanos, né? E a WWF vai dizer que Cuba é o único país do mundo com desenvolvimento sustentável. Tudo isso vocês podem pesquisar lá no endereço, nesses endereços que tem aí, os endereços eletrônicos, para tirar suas próprias conclusões. Desafio, professor, desafio, pessoal, dessa aula. Eu quero que vocês pesquisem e comentem sobre a economia cubana na atualidade, né? Hoje Cuba passou por um processo de abertura, né? Já não é mais tão estanque como antes, já não é mais tão fechada como antes. Hoje existe uma flexibilidade e eu quero que vocês comentem sobre isso para mim, ok? Então, fiquem em paz, fiquem com Deus,
resolvam o desafio e até a nossa próxima aula. Juazeiro.